Renata é eliminada, tem treta na madrugada. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação nessa sexta-feira. Sextou, meu anjo, 3 de outubro de 2025. Tô aqui pra te contar da eliminação da Renata, que ó, foi de arrasta. A gente contou que isso ia rolar ontem, né? Já tinha adiantado por aqui que a eliminação dela era dada como certa, já por tudo que a gente analisou, né? Daí dos mutirões e tudo. Acertamos mais uma, ela foi de fato eliminada, tá? Bom, mas antes dessa eliminação, pouco antes do programa começar, o Fernando conversou com o Dudu e com a Ioná e a criação de um terceiro grupo do jogo, que seria formado por ele, Ioná, Dudu, né? Ele, Fernando, Dudu, Ioná, o Alas e a Renata, que ainda não tinha sido eliminada. A Ioná chegou a levantar dúvidas sobre a lealdade do Alas, mas o Fernando garantiu que ele ia se juntar para eles, porque segundo a ideia do Fernando, era para montar uma terceira via dentro da casa. Mas a Ioná estava bem desconfiada, tá? E ela também disse que tinha que tomar cuidado com a Maria, que expôs informações sobre ela para outras pessoas do grupinho. Só que o Fernando, cara, ele jura que isso vai rolar? Claro que não, né? Do jeito que ele é o desespero, porque ele tá sendo chutado do. Tá sendo chutado do grupo dele, né? Então ele tá vendo que tá dando ruim. Bom, daí, minha gente, o Nizam levou a Exposed, porque a edição exibiu o início da treta entre o Fernando e o Nizam, e isso tudo se dividiu em 3 momentos, tá? Primeiro foi a conversa na casinha da árvore com o Guilherme, em que o Nizam disse que estava super incomodado com as atitudes do Fernando, né? Isso a gente também já tinha comentado por aqui, e por isso precisava dar um jeito de tirar ele do grupão. Depois foi num papo com a Maria, a Martina e a Rayane durante a noite, em que ele contou que não estava mais conseguindo se segurar e que a única alternativa seria chamar o Fernando para um papo que não deu tempo de fazer. E aí o momento final foi esse momento aqui ali da baia, né, na presença da Tamires, do Will e da Duda, que teve o seguinte diálogo. A Duda falou: "O Fernando foi mó grosso comigo hoje, hein? Nizam, eu tava sentado pro pessoal da minha equipe e falei, o pessoal vai guardar a louça e o Fernando surtou, sendo que minha pergunta não foi nada demais, pelo bem da casa, acho que tinha todo mundo que votar junto. Aí o Nizam, eu falei isso pra Gabi também, mas a Ioná iria e a Duda iria. Acho que até se alguém pegasse o Lampião, a prioridade seria colocar ele na roça. Aí o Nizam, ele sai disparado, ele tem que sair logo. Bom, vamos falar da eliminação então? Cara, eliminação rolou, né? A Duda foi a primeira, então, a voltar para casa. Ela foi recebida em clima de festa pela galera. No discurso, a Galisteu comentou sobre ousadia. Você acredita que falou sobre ousadia, dona Galisteu? Pois é. Duda, a ousadia faz parte da natureza dos jovens. E você, no auge dos seus 19 anos, tem provado que as rédeas da sua vida são suas e de ninguém mais. Chegou até aqui fazendo tudo o que queria. Mostrou que não tem medo de se posicionar e sabe como se defender. Saber se o público tá pronto para tanta ousadia. Bom, aí foi a vez do Valério, então, voltar, né? Na sequência, o Valério superou a Renata, voltou pra sede, também para ser recebido em clima de festa pela galera. Muita gente imaginava que ele não fosse voltar, porque ele pediu incessantemente para ser eliminado, né? Só que o público decidiu dar outra resposta para casa. No discurso, a Galisteu comentou sobre a importância de aproveitar essa segunda chance e acabar aparecendo de vez no jogo. E aí ela falou, olha, Valério, muita gente, né, espera de fato um Valério diferente. Você entrou com a rédea curta como se tivesse com medo de alguma coisa, mas medo do quê? Porque você tá escondendo aquele Valério que todo mundo da moda conhece tão bem. Conta pra gente, pra piorar na formação da roça, você falava como se o seu tempo na fazenda estivesse quase acabando. Poucas vezes eu vi o público perdoar um tipo de atitude dessa. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente esse final. E aí, né, de fato, a Renata acabou sendo aí a eliminada, fim de jogo para integrante do grupão, saiu aí com só 18,96% dos votos para, né, ficar na Fazenda. Ela não quis combinar o Resta 1 com o Alas, como ele tinha proposto, muito menos tentar vetar a Rayane e acabou sentindo o gostinho aí da resposta do público. No discurso, a Galisteu deixou bem claro que ela deixou se levar pelo grupão. Quando a gente não assume o comando, a gente fica vulnerável mesmo. Colocar o seu destino na mão do grupo em um jogo individual é uma decisão perigosa. Deu no que deu. No Resta 1, o grupo seguiu e você ficou. Agora só quem pode salvar é o Grupão Brasil. Bom, antes de ir embora,
Assim, definitivamente, né, a Galisteu questionou a Renata para quem que ela ia deixar a torcida. Ela, titubeou, é porque é muito difícil, como se fosse uma resposta que ia fazer alguma diferença e que a gente se importasse. Ela falou, olha, apesar das decepções dos últimos dias, ela deixou a torcida dela pro Alas, dizendo que ele era inteligente e que tinha capacidade de vencer o programa. E aí ela tá arrependida, né? Na cabine de descompressão, comandada pelo Self, a Renata disse que estava arrependida de ter sido leal e tal. E como desculpa, ela disse que entrou às cegas no programa e isso acabou impactando aí o jogo dela. Tá bom. Aí ela reclamou. É que se o povo me botasse de volta, eu ia fazer diferente. Porque o público tinha ter que me deixado porque eu ia fazer e acontecer. Ia assim. Tá. Olha o grupo total feliz. Eita, nós. O grupo total não escondeu a animação com o resultado. Comemorou sem medo nenhum a eliminação da Renata. Eles fizeram a típica dancinha na frente do espelho para comemorar o retorno da Duda. Ainda ali na cozinha, o Matheus contou pro Dudu que tinha escutado o grupão dizendo que o Valério foi salvo pela galera LGBT. E eles debocharam que a resposta da roça não tem nada a ver com isso. Aí o Matheus estão falando que é por conta do LGBT. E o Dudu, até parece. Matheus, eu juro. E o Dudu, não, é o seguinte, o Brasil deu uma resposta pra Renata. Bom, a Tamires, tá? Ela também aí não escondeu nem um pouco a comemoração e deixou claro pra Duda que vai sair um por um do grupão. Tá, só que o povo tá meio antecipado, menina. Já estão falando de top 10. Ó, a Carol comentou com a Duda como foi importante ter sido destemida no Ferrapião quando se posicionou contra o Alas, contra as outras pessoas que levantaram as histórias a respeito dela. E a Carol, continua fazendo o seu jogo desse jeito, não deita e se posiciona, viu? Viu como foi bom se posicionar no Ferrapião, independente de qualquer coisa? Mas você entende que foi bom ela sair? Foi ótimo porque foi uma resposta do Brasil. E a gente vai seguir na linha de jogo agora. É isso, fogo neles, já tiramos 2. A própria Tamires falou, agora é -1, já foi -1. E o Matheus, se não prestar atenção nisso, eles são muito burros. E aí, pra Carol, o top 10 já tá formado. Carol, o ego deles é muito alto, eu tô vendo que é o deles. E a gente não vai recuar agora não. Top 10 tá fechado e não cabe mais ninguém. Bom, aí foi a vez da Saori e da Carol criticarem as reações da Rayane e da Martina, que não estavam dando aí a mínima pro Valério e que estavam confiantes no retorno da Renata, já que ele pediu o tempo todo pra ir embora, né? Até que votassem na Renata e não nele. Aí a Carol, agora estão lá batendo palminha. E o Dudu, ele tava esquecido e agora tá sendo lambido. E a Saori, pois é, elas estão batendo palma. E depois a gente quer os falsos, né? Ray e Martina falando, amei, era isso que a gente queria. Bom, aí a Saori e o Matheus, tá? Eles acabaram também tretando. Por quê? O Matheus e a Saori tiveram esse leve atrito por conta de um desentendimento que eles tiveram na casinha da árvore sobre entregar o jogo deles. Ela disse que não gostou da maneira que o Matheus falou com ela, se dirigiu a ela enquanto eles estavam armando estratégia pra roça, chegando a usar a expressão merdinha no momento da conversa. E o Matheus, pra mim, merdinha não é nada, entendeu? E essa hora aí você tá errando, porque é muito feio você falar isso. Bom, na conversa da casinha da árvore, alguma das meninas ali teria comentado que a Duda e o Matheus não deviam entregar o jogo do grupinho pros outros, né, pro grupão. E isso, inclusive, deixou o Matheus incomodado. Aí essa hora, eles entenderam tudo, mas não têm humildade de entender. Aí a Kate tem que falar, não tem que falar não. Aí o Matheus, se você tá falando que merdinha é uma fala chata, essa fala também é chata pra gente. Aí a Saori que fala, eu não te ofendi, não usei palavrão. Aí o Matheus, Duda e Matheus não vão entregar o jogo agora, é uma palavra chata. Ele, você não pediu desculpa até agora. Aí a Duda, ele te chamou pra conversar e você não foi. Bom, só que o Alas, né, que é o mais novo integrante ali do grupão, disse que eles tinham que deixar de picuinhas, que eles tinham que se manter unidos até o fim, e ainda aproveitou para alertar a galera sobre a Ioná, né, porque na opinião dele, ela não pode saber de tudo que acontece dentro do grupo. E vocês vão ter que tem coisas que a Ioná só vai poder saber aqui, tá? A decisão final, ela vai poder saber, porque não vai ter como mudar e vai estar bem em cima. Bom, só que a Saori, ela acabou então criticando o Matheus depois desse atrito que eles tiveram, né? Ela realmente não gostou nem um pouco. E assim que o atrito com o Matheus acabou, ela confessa pro Alas que estava ficando irritadíssima com os pitis que ele estava dando em relação a ela.
Pra quem não lembra, tá? O incômodo da Saori com o Matheus começou depois do fim da dinâmica do infiltrado, quando ela disse que o Matheus passou a ficar ignorante e até mudar o semblante no programa com a ajuda do voto popular. E o Alas, ó, tu te segura. Não é legal ficar criando confusão nesse momento, não. O grupo já é pequeno. Aí a Saori, ele dá esse pitzinho assim na grosseria. Como a Duda tá com ele fica, mas ela que tentou se desculpar. Ele é sempre o certo, sabe? Bom, Valéria agora que voltou, tem uma galera em volta dele, né? Ai, o povo há pouco interesseiro esse povo, né? Bom, aí o Valério disse que chegou à conclusão de que ele é querido pelo Brasil e ele disse também que além de ser reconhecido como o bom de prova pela Duda, que é a rival dele até o momento, tu imagina que no momento que a briga toda que tu tem é aquela meia briga com a Duda. Ele agora todo mundo sabe que ele falou que agora todo mundo sabe também que ele é bem visto pelo público. E a Rayane, você também, amor, o Brasil inteiro te conhece, tem isso. E a Martina é popular, e a Rayane, todo mundo te ama. Cara de pau, né? Bom, aí a Rayane tá tentando entender o resultado da roça. Ela falou que a proximidade da Renata com o Alas pode ter estragado a permanência dela no jogo, já que a Renata é casada e a relação muito próxima podia soar mal pro público. O Valério, que não pode ver uma mulher perto de um homem, concordou, dizendo que o envolvimento com o Alas foi o que atrapalhou ela. Gente, não tem nada a ver. É só porque é planta mesmo, a gente nem lembrou, nem viu. Aí a Maria levantou a hipótese de algo além de amizade pudesse ter acontecido. Só que a Rayane disse que não, tá? Que era só uma situação que ficava feia. Aí a Martina, tanta questão de proteger o cara antes mesmo das amigas. Que apego é esse que precisa proteger o cara? O pessoal tá com o negócio das amizades de homem e mulher, né? Eu, hein? Bom, aí a Carol falou com o Alas. Ela alertou o Alas para ter cuidado com o Will, porque acha que ele é falso. E aí o Alas respondeu que não vê necessidade de preocupação, já que eles nem têm proximidade nem afinidade para conversar sobre o jogo. Porque pro Alas, o Will também não tem nenhuma relação de jogo com o Nizam, com o Shaya, com o Gui, mas que pode vir a formar um novo grupo com o Fernando e outros participantes. E aí a Carol também comentou sobre a lealdade do Alas e lembrou de quando o Matheus mudou o voto na primeira formação de roça, deixando de seguir o combinado. E ela, olha, eu fico até com medo de me posicionar, mas é a realidade. A gente tem que abrir o olho porque eles não mostram tanta lealdade. E o Matheus que trocou o voto dele no dia de votar. Bom, a Carol ainda disse que é muito importante do grupo se manter unido para chegar de fato no top 10, tá? Dizendo que as brigas internas só geram desânimo. Bom, teve outra treta que foi do Nizam com a Gabi Spanik, que foi qual babado, tá? O Nizam teve ali um desentendimento com ela depois dela ter reclamado que o grupão sempre toma a frente de tudo, impedindo que ela consiga até fazer o café da manhã, por exemplo, antes deles. As câmeras não mostraram essa treta, tá? Mas a Gabi procurou o Nizam um pouco depois para pedir desculpas pela forma que tratou ele. O Nizam até aceitou as desculpas e disse que não gostava de vê-la chateada com essas coisas. E ela, eu sei que você é uma boa persona. Muitas gracias. Bom, a conversa dos dois foi encerrada com um abraço e tal. Só que o Nizam, a gente sabe que ele é meio boca de sacola, né? Depois do atrito com a Gabi, ele contou para as aliadas dele tudo o que aconteceu. E ele disse que a Gabi questionou que nunca era por que ela nunca era a primeira a realizar as tarefas na sede, como o café da manhã. E aí ele explicou que sugeriu que ela acordasse mais cedo, já que a Michelle acorda às 4 da manhã para fazer o café, e que não ia mudar isso por conta dela. Porque, segundo o Nizam, a Gabi também teria dito que até na hora de fumar, o grupão dá um jeito de ser a primeiro na fila. E o Nizam, ela falou, é porque eu sou estrangeira? Eu falei, você vai deixar eu falar? E a Martina, nossa, ela quer bater nessa pauta, né? Bom, daí a Rayane detonou a Spanik, porque depois de escutar essa fofoca, ela comentou que a usurpadora era uma chata, que só acordava por volta do meio-dia, com exceção dos dias que precisava cuidar dos bichos. E aí o Nizam disse que depois que ela se desculpou dizendo que gostava dele, que ele não precisava agir daquela forma. E a Rayane, ela fica com a cabeça manipulada e depois volta pra si. Aí o Nizam, ela sabe que comigo não rola, e a Martina nem comigo, e a Rayane nem comigo. Bom, daí, meu povo, o Fernando resolveu fazer uma promessa. Será que a gente quer? Bom, ele prometeu que se ganhar a imunidade e puder indicar alguém para o paredão através do Lampião, ele vai surpreender com seu voto. E ele não vai voltar da roça. Não volta. Não tô sendo soberbo não, tô sendo realista. Queria muito botar a Spanik porque ninguém vai botar ela, se não for eu, ela não vai.
E o Fabiano, ainda acho que não é a hora, deixa afunilar mais. Gente, como é que eu não consigo ficar um dia sem criticar as mulheres? Olha, e aí ele ainda voltou a falar da Maria, tá? Porque pra eles, ela se agarrou numa pauta só pra aparecer no jogo. E aí eu acabo concordando com o Fernando. Bom, aí o pessoal comentou sobre a postura agressiva do Chaya. E a Carol disse que na última festa, o Chaya ameaçou o Mesquita, dizendo que ia arrebentar a cara dele se encostasse nele de novo enquanto estava dormindo no chão. E a Carol, às vezes a gente dá uma discutida assim, mas ninguém fala que vai arrebentar a cara. É um desrespeito extremo. Aí o Matheus, cada dia que passa, ele tá ficando pior. Isso é bom pra nós. Gente, que babado, né? Bom, não é de agora que a gente tem percebido esses comportamentos esquisitos do Chaya. Aqui fora o pessoal tá falando e lá dentro tá cada vez mais evidente, né? Bom, o Alas, no grupinho, tá? Novo integrante do Total, teve uma longa conversa com o Matheus e a Carol durante a madrugada. Ele que acabou de chegar já deixou claro que ninguém entra mais no grupo. E a Carol, nessa dissolução, eles vão tentar manter a aproximação. E é a gente que tem que ser zero contato. E o Alas, o jogo tá decidido. Quem vai até o top 10 é isso aqui. Ninguém entra e ninguém sai. Mas sair, beleza, se sair, beleza, né? Se quiser sair, mas entrar, só se alguém sair, se for preciso. Sim, agora você já conseguiu o que queria, né, interesseiro? Aí o Matheus comentou que apesar de fazerem parte do mesmo grupo, cada um é responsável por si durante a roça. E aí ele falou que a Ioná e o Dudu são bombas relógios dentro do grupo. Só que aí a Carol falou que no momento certo o público vai decidir quem que vai manter no jogo. E o Alas falou que ouviu a Rayane dizendo que vai votar no Dudu. E a Carol, mas não sai não. Não sai, agora não sai. Aí o Alas, mas vai ser importante ela ir, no caso no Dudu. Se ele voltar é um termômetro, quem tá mais próxima da gente ainda é um bom sinal, né? Aí a Carol ainda disse que acha que o grupinho vai conseguir eliminar pelo menos mais 5 integrantes do grupão antes que de fato eles comecem a ser eliminados. Ela ainda disse que eles precisam, né, ter cuidado para não se transformar num novo grupão, porque vai ser o momento em que o chicote vai estralar e um deles vai sair, né? No caso, pagando pelos próprios atos, pra ela, né, não do grupo. Bom, no final da noite, a Carol pediu ajuda pro Alas para plantar uma mentira estratégica dentro do grupão sobre a eliminação da Renata. Ela disse, explicou pro Alas, que ele tinha que espalhar a informação pro Will, que levaria a fofoca adiante, enquanto ele contaria que o fato da Renata não ter vetado a Rayane não tinha absolutamente nada a ver com a saída do jogo dela. Aí o Alas, eu vou pensar como plantar isso, vou contar pra Maria e o Creu vai ouvir, uma fofoca passada tem mais força. E a Carol, e aí você vai falar, eu não quis falar com a galera de lá, porque eles não aceitam muito essa visão que eu tenho. Bom, a Ioná, como sempre, né, tava por ali, aproveitou pra dar uma detonada dos peões, porque ela tem a linguinha, né, a Ioná. Ela não se aguenta. E aí a Ioná tava ali de madrugada, não consegue passar uma madrugada sem falar mal de ninguém, aí a Ioná já tá on, tá? Ela contou pro Dudu na madrugada que acha que o Nizam também teria falado mal do corpo dela, assim como fez com a Yasmin no BBB. Ai, Ioná. Quando eu meti a doida na dinâmica com ele, ele passou o dia se tremendo. Ele queria falar comigo, mas eu não quis falar com ele. Ele tem medo de eu botar ele na roça com meu argumento pesado e ele se lascar como se lascou no outro reality. A Ioná também contou pro Dudu que cortou totalmente os laços com a Tamires depois dela ter, segundo ela, tentado prejudicar em relação à história dela ter dito que essa olha era falsa. Pra Ioná, a Tamires está tentando arrumar uma briga com ela a qualquer custo. E sobre o motivo, quando ela foi questionada, a Ioná explicou que é pelo desejo de protagonismo por parte da Tamires, como várias outras pessoas tentaram. A Ioná também comentou com o Dudu que o Alas estava recebendo muita atenção do grupinho e que ele não era nada confiável. Ela também disse, né, que o Alas chegou no grupinho impondo regra e agindo como se fosse o dono do grupo. A Ioná detesta o Alas, cara. Toda oportunidade que ela tem, ela fala mal. E o loiro, no caso o Matheus, tá falando o quê? O Dudu perguntou, né? E a Ioná, o loiro também é cheio de regras. Se ele tiver um poder, ele vai ficar grandão. Tomara que tu vá pra prova do Lampião. Tu tem que ir e pegar essa porcaria de novo. Foi o que disse nossos queridos Pink Cérebro. Babado, madrugada agitada. Ó, hoje ainda tem festa, menina, você acredita? Vai render, hein? Eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais. Volto ao vivo, 12h e 6 horas da tarde. Então cola para não perder nenhum lance, tá? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.